Meus caros, hoje vamos falar brevemente sobre o que se passou na Crimeia em 2014. Neste momento não se fala de outra coisa senão da invasão russa, que ainda não sucedeu, e faz-se um paralelismo com a Crimeia, mas ninguém explica, nenhuma televisão explica o que se passou na Crimeia em fevereiro e março de 2014, que foi o seguinte. Primeiro, a Crimeia é isto, uma península situada no Mar Negro, um mar de águas quentes. E, aliás, o único mar de águas quentes a que a Rússia tem acesso. De inverno, todos os outros portos da Rússia congelam. O Mar Negro, que é um mar interior, tem ligação ao Mediterrâneo através do Estreito de Constantinopla, Istambul. Portanto, apesar de ser um mar interior de águas quentes, o Mar Negro tem ligação a todos os outros oceanos. A Crimeia tem uma posição geoestratégica muito importante dentro do Mar Negro, porque avança pelo próprio Mar Negro adentro. A Rússia tem acesso ao Mar Negro através de uma pequena península, que é esta que está aqui. Acima, a norte desta península, temos o Mar de Azov. Quem controlar a Crimeia controla o Mar Negro. A Rússia não detém um acesso por terra para a Crimeia apenas através desse estreito, portanto, apenas através desse mar. O acesso por terra entre a Crimeia e o continente é através da Ucrânia, mas é também um acesso um bocado problemático, como podemos ver aqui. Há apenas esta língua que dá acesso ao resto do continente, portanto, à Ucrânia. Já muito antes da anexação da Ucrânia, em 2014, os russos tinham uma base naval em Sevastopol, que é, como já vimos, o único porto de água quente e também uma base militar, e que foi alvo de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, de que falaremos a seguir. Agora um pouco de história. Como é que este território, a Crimeia, foi parar às mãos dos russos em 1783? Bom, Catarina a Grande anexou este espaço que pertencia ao Khanato da Crimeia. O Khanato é o território de Khan, povos que vinham da Mongólia, povos da Ásia Central e também os tártaros de origem muçulmana. Recordemos que os mongóis e os tártaros, tal como os turcos, eram oriundos da Ásia Central e os russos sofriam essas invasões periodicamente. Estes povos da Ásia Central estabeleceram-se, entre outros países atuais, também na Crimeia. Depois da invasão e da anexação por Catarina a Grande, houve muitos mais confrontos, cerca de 10 guerras entre a Rússia e aquela região, nomeadamente contra os franceses, os ingleses e os turcos. Mais recentemente, durante a Segunda Guerra, Stalin expulsou todos os tártaros porque, alegadamente, eles estavam aliados aos nazis. Sevastopol tornou-se um símbolo da resistência soviética contra o avanço nazi e ficou conhecida como a cidade heroica. Depois da morte de Stalin, começa a complicação. Em 1954, a Rússia passa o território para a administração da Ucrânia, por questões de proximidade, nunca imaginando, claro, o fim da União Soviética e que a Ucrânia se poderia passar, entre aspas, para o Ocidente. E este é o principal argumento de Putin, que a Crimeia sempre foi da Rússia e foi apenas cedida num momento muito especial para a administração da Ucrânia, mas que nunca pertenceu à Ucrânia. A Crimeia sempre foi propriedade da Rússia. O processo de anexação de 2014 começa em 2013. A Ucrânia aproxima-se do Ocidente para assinar um acordo de associação comercial com a União Europeia. Putin chama de imediatamente o presidente Yanukovych, aliado e muito próximo dos russos, faz uma contraproposta e a coisa fica por aí. Yanukovych recua nas negociações com a União Europeia. A população fica revoltada, sai à rua para protestar. A resposta do governo ucraniano é muito violenta. Há uma batalha campal nas ruas. Há centenas de feridos, fala-se em 100 mortos, e o presidente da Ucrânia não aguenta a pressão e acaba por fugir para a Rússia. O governo é derrubado e começa um período de transição. Os protestos foram todos localizados numa só praça, a Praça de Maidan, e por isso este movimento foi designado por Euromaidan. Com a fuga de Yanukovych para a Rússia, o presidente do Parlamento passa a ser o presidente interino, e no dia 23 de fevereiro de 2014 é que isto aconteceu. Aqui começa uma nova esperança para o povo ucraniano, esperança de liberdade e de afastamento da antiga União Soviética e agora a Rússia.
uma esperança de liberdade e de aproximação ao mundo ocidental. O Parlamento tenta mesmo passar uma lei em que retirava o russo, a língua russa, de uma das línguas oficiais da Ucrânia, que, embora fosse vetada pelo próprio presidente interino, deu um sinal a Putin de que realmente as coisas pareciam estar a descambar e a Ucrânia iria ficar ocidentalizada mais cedo ou mais tarde. Putin vai utilizar justamente esse argumento como propaganda para os russos que estão a viver dentro da Ucrânia. E então, a partir de 23 de fevereiro, é o início de todas as operações militares, com a concentração de tropas perto do Mar de Azov e naquele estreito de Kerch que faz a divisão entre o Mar de Azov e o Mar Negro. E, por outro lado, também entre a Rússia e a Crimeia. Mas agora é preciso dizer que o território da Crimeia é um território amigo da Rússia e não da Ucrânia. Porque 59% da população da Crimeia é população russa, 24% era ucraniana e 12% era tártaros. Portanto, é natural que eles tenham votado maioritariamente no Yanukovych, que era o político mais próximo da Rússia. Quer isto dizer que a maioria dos habitantes da Crimeia eram contra estas manifestações, estes protestos do Euromaidan, que tiveram como consequência a fuga do Yanukovych para a Rússia. Portanto, uma intervenção russa na Crimeia seria bem-vinda, como foi ao contrário do que as televisões tentam passar. Ora, os russos tinham tropas já na base de Sevastopol, como disse, tinham também tropas do outro lado, em Anapa, logo a seguir ao estreito de Kerch. E, por coincidência, inacreditável coincidência, estavam a decorrer os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia, justamente cá embaixo, na costa do Mar Negro. Os Jogos Olímpicos que tiveram lugar entre 7 e 23 de fevereiro, justamente na mesma altura dos grandes protestos do Euromaidan, e, portanto, a Rússia tinha que garantir a estabilidade, tinha que garantir a segurança de toda aquela região. Agora, uma outra situação que também concorreu para o que acabou por acontecer. Com o desmantelamento da União Soviética, em 1991, algumas bases nucleares soviéticas ficaram na Ucrânia. Assim como também uma grande parte da frota soviética, que ficou estacionada justamente em Sevastopol. Quem ficaria de posse tanto das armas nucleares como dos navios? Bom, foi assinado um acordo em que os russos ficariam com 80% da frota, 20% para a Ucrânia, e, em consequência disso, a Rússia respeitaria a integridade territorial da Ucrânia. E a Ucrânia cederia para a Rússia o porto de Sevastopol, para a Rússia poder usar e até alugar a outros países, se fosse caso disso. Portanto, a Rússia continuou com aquele espaço estratégico de Sevastopol, em plena Crimeia e no Mar Negro. Ora, este acordo foi assinado por 20 anos, terminaria em 2017, mas em 2010 o acordo foi renovado por mais 25 anos, em troca de uma redução de 30% do preço do gás que a Rússia vendia à Ucrânia. E agora vamos falar sobre a invasão, se assim se pode chamar, russa da Crimeia propriamente dita. Naquela altura, os ucranianos tinham na Crimeia 15 mil soldados, enquanto a Rússia tinha apenas 12 mil. Mas, atendendo ao tal acordo de utilização da base de Sevastopol, os russos podiam fazer deslocar rapidamente centenas, milhares de outros soldados, assim como navios, ao abrigo desse mesmo acordo. Exemplo, dizendo que estão a fazer um exercício, precisam de abastecer tropas, precisam de abastecer navios, nessa base de Sevastopol. Então, historicamente, no dia 23 de fevereiro, um novo presidente chegou ao poder. É o presidente do Parlamento e fica presidente interino da Ucrânia. No dia anterior, a 22, os russos começam a deslocar as suas tropas para pontos e para base próximos da Crimeia. No dia 24, os russos elegem um cidadão russo para presidente da Câmara de Sevastopol. Uma eleição debaixo de fortes medidas de segurança, em que parte dos militares, dos soldados, nem sequer são soldados russos. São soldados contratados, temos que dizer o nome, são mercenários contratados pela Rússia para virem ajudar no território. No dia seguinte, 25, o navio russo chega a Sevastopol, com mais 200 militares de operações especiais. No dia seguinte, 26 de fevereiro, Putin inicia os exercícios militares
Lá em cima, começando na Finlândia, vai por aí abaixo, passa pela Letónia, Estónia, Bielorrússia, até chegar à Ucrânia, mobilizando 150 mil homens, no que foi considerado pelos geoestrategas agora uma manobra de diversão para chamar a atenção cá para cima, quando afinal de contas o que interessava era o que estava cá em baixo, porque continuavam a chegar tropas russas a Anapa, no Estreito de Kerch. Foi realmente uma grande manifestação de força, um aviso à navegação, mas relativamente aos territórios do norte e do leste. Esta estratégia de dissimulação, de desviar as atenções para o foco principal, é uma estratégia russa já muito conhecida, denominada Maskarovika, que significa mascarar, ocultar, distrair, iludir, dissimular as verdadeiras intenções dos russos. Um ataque surpresa suspende completamente a reação do lado contrário, anula a estratégia do inimigo, e quando se anula a estratégia do inimigo, meus caros, a guerra está a ganha. A surpresa transforma-se num jogo de xadrez, num jogo de estratégia, numa vitória imediata, uma vez que o outro lado fica sem poder responder. Os russos já tinham usado essa estratégia por várias vezes, nomeadamente na Batalha de Stalingrado, e tentaram fazê-lo também na crise dos mísseis de Cuba, mas aí Kennedy foi muito esperto e não deixou que o ato se consumasse. E Putin é realmente um mestre na estratégia da dissimulação e das informações falsas, das informações contraditórias para confundir o inimigo. Eu não tenho, por exemplo, qualquer dúvida de que as informações de que Biden dispõe neste momento, dizendo que Putin está a preparar a guerra, são informações que o próprio Putin lhe envia através de códigos facilmente decifráveis para que Biden as absorva. Na minha opinião, Biden é um menino ao pé do grande estratega que é Putin. Não tenho nenhuma dúvida de que as informações falsas e contraditórias que enxameiam as televisões são emitidas justamente pelos serviços secretos de Putin. Voltando à história, no dia 27, na capital da Crimeia, que é Simferopol, 50 militares, 50 apenas, não identificados com a Rússia, bem dito, tomam os prédios à volta do Parlamento e o próprio Parlamento e colocam a bandeira russa no Parlamento, em 27 de fevereiro. E controlam também o aeroporto, nesse mesmo dia, com a ajuda de mais um navio que trouxe cerca de 300 militares, também não identificados. No dia 28, 3 helicópteros de transporte e 8 de ataque controlam completamente o aeroporto. Nos dias seguintes, primeiros dias de março, uma frota de navios russos bloqueiam a parte oeste da península, evitando que a armada ucraniana pudesse responder, e a península está completamente ocupada, sem qualquer reação das tropas, dos militares estacionados na Crimeia. A maior parte deles, aliás, estavam de acordo com esta invasão, incluindo o comandante da Marinha Ucraniana, que desertou para o lado dos russos. Grande parte dos militares também lhe seguem o exemplo e, aliciados por propostas melhores, com ordenados e melhores, condições profissionais mais atraentes, eles desertam para o lado da Rússia. No dia 4 de março, praticamente a operação militar está consolidada e os russos elegem um novo primeiro-ministro da Crimeia, claro, um primeiro-ministro que é reconhecido por Putin. O próximo passo seria isolar a Crimeia da Ucrânia. Os russos conseguiram isso facilmente, anulando as poucas passagens que existem por terra entre a Crimeia e a Ucrânia por via terrestre, claro. Com as estradas cortadas e os telemóveis bloqueados, as comunicações não se podem fazer. Simultaneamente, os russos organizam um sistema de milícias locais. Algumas unidades vieram diretamente da antiga polícia, apoiantes do Yanukovych. Estamos a falar ao todo provavelmente de 5 mil homens, nas milícias. Essas milícias são muito bem recebidas na Crimeia. Faltava apenas mais um passo, o referendo. E no dia 16 de março ele teve lugar. 86% da população participa, notem bem, 86% da população participa, portanto uma abstenção de apenas 14%, e desses 86% que participaram, 96%, ou seja, quase a totalidade, votaram a favor do afastamento da Crimeia relativamente à Ucrânia e da unificação da Crimeia com a Rússia.
O Ocidente veio dizer que, acusando que o referendo não era legal, porque à luz do direito internacional teria que se perguntar a toda a Ucrânia e não apenas à Crimeia, se ela se queria separar da Ucrânia. Também se alegou que houve muita gente que não pôde participar, como por exemplo os tártaros, mas, meus caros, com uma participação no referendo de 86% e com resultado de 96%, eu penso que qualquer argumento cai pela base. É certo que as perguntas eram apenas ou a reunificação à Rússia ou voltar à Constituição de 1992, mas esta Constituição permitia depois novos referendos e permitia a independência da Ucrânia. E mesmo assim, 96% optaram pela unificação com a Rússia. Ora, isto já diz tudo. No dia 18 de março, Putin reconhece que a Crimeia é parte da Rússia. No dia 19 em diante, a Rússia ocupa praticamente todas as bases que se encontram na Crimeia e não encontram resistência em lado nenhum por parte de ninguém. Dos 18 mil soldados ali estacionados na Crimeia, apenas 6.500 voltam para a Ucrânia. A esmagadora maioria torna-se cidadão russo, com ofertas especiais de Putin, claro, com promessas de melhores remunerações e uma carreira militar mais promissora e, portanto, a esmagadora maioria deserta para a Rússia. E a anexação é formalmente concluída no dia 26 de março. O exército russo devolve à Ucrânia algum equipamento militar ucraniano que estava estacionado na Crimeia. Entretanto, surgem problemas no leste da Ucrânia e essa devolução é interrompida. Por exemplo, a própria frota da Ucrânia ficou em poder da Rússia. Agora, é claro que há muita desinformação por parte da Rússia neste processo de anexação da Crimeia, nomeadamente metendo medo à população da Crimeia, dizendo que os manifestantes da Euromaidan eram fascistas, eram nazis. Como veem, este argumento é utilizado por toda a gente em todo o lado e de maneira igualmente falsa. E ao mesmo tempo tentaram seduzir todos aqueles que não estivessem satisfeitos com o governo da Ucrânia, propriamente dita, que poderiam ser cidadãos russos, tornar-se cidadãos russos com todo o apoio do Estado russo. E tudo isto somado ao apoio da população local, que como já vimos era maioritariamente russa, tudo isso deu no êxito da invasão que teve lugar em março de 2014. Qualquer semelhança com o que está a passar agora parece-me abusivo. No entanto, o futuro dirá. Eu continuo a achar que isto é um jogo de xadrez em que temos de um lado um mestre de xadrez que está na Rússia e temos aprendizes de xadrez no Ocidente. E se alguma coisa acontecer, se alguma invasão realmente se der, não será com certeza absoluta do modo e do sentido que todos estão a pensar. Mais uma vez, Putin irá surpreender todos estes amadores da geopolítica zeca do Ocidente.